Olá, tudo bem? Meu nome é Bernadette Raim, eu acho que pouquíssimas pessoas me conhecem aqui nessa rede. Eu fazia muitos vídeos e fazia muitas lives, principalmente no Facebook, em outubro do ano passado. Então, desde lá, eu parei. Não fiz mais, acabou que aconteceram várias coisas. Eu passei em processos seletivos internos dentro do meu concurso. Eu vou falar um pouquinho de mim e vou falar um pouquinho o que tem no meu Instagram que as pessoas podem aproveitar, né? Que podem aproveitar referente a sanar dúvidas sobre como abrir uma empresa, como registrar o nome da empresa, né? Que como a gente tem o CPF, o nome da empresa seria o CNPJ. Quais as vantagens de ter um CNPJ ou um MEI? Então, assim, vocês podem entrar no Instagram, que é Bernadette Raim, e ao lado vão ter as IAs que eu faço. Então, tem o Muniviva, por exemplo, que ele vai ensinar ou vai te falar se tem fomento. Depois eu posso passar aqui e posso falar só sobre fomento. Ai, tá um pouquinho sol aqui. Posso falar também de que lá vai ter algumas IAs também de espiritualidade que eu fiz de comunicação não violenta, que vi que até eu mesma estava precisando. Então, é uma técnica que eu utilizo há muito tempo e que às vezes a gente esquece, né? Algumas coisas que a gente aprendeu. E eu me vi precisando dar pausas, respirar melhor, fazer perguntas mais claras, até mesmo para que a conversa dentro de casa ou dentro de um relacionamento flua melhor. Mas o foco aqui que eu queria deixar para vocês é que muita questão que você pode resolver ali com algumas IAs que eu treinei, que pode auxiliar você no seu dia a dia. Tem o prefeito criativo, que ele pode entender como fazer um hub de inovação no seu município. Tem um de contabilidade que especialmente eu fiz para minha mãe, mas ele é um professor de contabilidade e é o professor senhor das contas, alguma coisa assim. Então tem também muita informação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Se você é uma pequena empresa, uma startup, ou não sabe como se adequar às normas, né, a regulamentação, a lei da LGPD, até mesmo para você não correr nenhum risco de ser multado, porque a NPD ela não tem a principal questão da NPD, ela não é multar, ela é muito mais informar o que você pode fazer com os dados que você tem na sua empresa, detentor dos dados que você tem de outras pessoas, mas para você ver aquela pessoa como humano. O que de dano, de repente, você poderia causar para aquelas pessoas se aqueles dados vazassem, sabe? Principalmente municípios, principalmente em escolas, em grandes corporações, em saúde. Imagina, dados que revelam algum tipo de enfermidade que alguém não gostaria de informar para ninguém e que aquele dado pertence a ela. Então, ali vai ter algumas informações que algumas pessoas poderiam pagar por consultoria. Não tô desfazendo de jeito nenhum, tá? De você ler o manual, os manuais que existem, as leis que existem também. Só que eu faço por meio de linguagem simples. O que é linguagem simples? Como eu fui chefe da ouvidoria na Casa Civil
da Presidência da República e fui chefe da ouvidoria das respostas que o Ministério da Economia encaminhava para o cidadão e na Secretaria de Governo Digital, implementei uma coordenação de atendimento ao cidadão. Então, eu tentei fazer um diagnóstico de leis, de normas, para que não ficassem tão técnicas, que esses jargões jurídicos ou que palavras em inglês apesar que leis hoje em dia evita, mas tem muita norma ainda que tem, mas que fosse mais fácil possível para a população. Então, esses dias eu recebi uma ligação até de uma pessoa da Bahia que conseguiu resolver um problema sobre o nome dela, então, que estava incomodando. E, gente, vocês não sabem o que é isso. O que é o seu nome tá reverberando na sua vida, no presente, algo que já aconteceu há 20 anos, há 10 anos. Então, será que existem formas de você mitigar? Existem formas de você retirar? Existe a lei do esquecimento, a lei do esquecimento aqui no Brasil, ela não foi... a gente tinha estava no STF em 2019, a 786, que era a decisão do Supremo se aqui ia ter a lei do esquecimento como é na Europa. E a gente não tem. A gente tem nos casos de comprovação de aquela notícia, não tem mais valor informativo, né? E que aquela notícia é mentirosa. Eu vou lá, tem outras palavras que ficam mais bonitas, mas se aquela informação sua, que algum jornalista, que alguém publicou, claro, você tem direito à resposta, mas o direito à exclusão, por esse direito, você tem algumas brechas, que foi inclusive o Toffoli que incluiu. Você tem que provar que aquelas informações não são verdades. Então, assim, tem muita coisa que no meu Instagram mesmo, hoje, quem quiser ir lá ver, pode dar uma olhada, que vai ter o amor empático, vai ter uma IA que eu fiz só para prestação de assistência do governo. Quais tipos de assistência que, em determinado caso, você pode relatar o seu. Eu não tenho acesso a nenhum dado de ninguém. E ela vai te falar, ela vai conversar com você com uma linguagem simples, com uma linguagem humana, com uma linguagem cidadã, e que, de repente, você pode economizar um dinheiro, né? Economizar porque, de repente, aquela informação é importante para você no momento. Então, é isso. Eu queria dar um bom domingo aí para todo mundo. E falar que tem também lá no meu Instagram, eu coloquei um código para quem quiser entrar no grupo que eu fiz de captação de recurso. Eu coloco todo dia algum edital lá, para que... Um edital tanto para prefeituras, quanto para CNPJ, quanto para CPF, poder participar de projetos que o governo mesmo, ele fomenta. Então, tá tudo lá. E vai ser um prazer receber vocês no grupo. E a gente pode combinar uma live com perguntas e respostas, se alguém tiver interesse. Tchauzinho!